Olha, tá acontecendo a melhor coisa que podia acontecer, pelo menos para mim, uma das mais engraçadas, que é quebra-pau público já entre advogados do Bolsonaro. O Ossef, o Océfalo tá bravo. Agora já se sabe por que o Océfalo ficou 3 horas falando, mais de 3 horas, 3 horas e meia, falando na Polícia Federal. Eu fiquei assim, peraí, esse cara ficou 3 horas falando, ele disse que vai defender o Bolsonaro em tudo, e ele tá ali, apesar de algumas ameaças, ele tá ali com essa que ele vai defender o Bolsonaro. O que ele falou 3 horas? O entorno do Bolsonaro tá com muito medo, porque quando o Ossef fala para defender o Bolsonaro, ele acaba atrapalhando muito a situação do Bolsonaro, geralmente. Inclusive, quando começou o caso das joias, foi em março, se eu não me engano, dia 7 de março, ele emitiu uma nota ali, eu li a nota, eu gargalhei aqui, falando, meu, esse cara é muito burro. E aí o Ossef ainda falava, eu sou o único que respondo pelo Bolsonaro. Logo depois, Bolsonaro contratou o Weingarten. Pois bem, eis que o Ossef e o Weingarten começaram a brigar. Os dois FW, né? Weingarten é Fábio Weingarten, FW. E o Ossef é Fred Ossef, também FW. Os dois FW começaram uma guerra aí. E o Ossef, na Polícia Federal, delatou o Weingarten. É por isso, agora eu entendi que o Weingarten soltou uma mensagem, um áudio dele com o Tenente Coronel Cid. Ele mandou o áudio lá pro pessoal do Globo, do UOL, da Folha, sem contexto algum. E aí ele falou, olha, eu já estou indo num cartório, eu vou tirar foto, de captura de tela, mostrar lá no cartório, das minhas conversas todas com o Tenente Coronel Cid e vou enviar para a Polícia Federal. Todas as minhas conversas. A Polícia Federal já tem as conversas. Tá enviando um negócio que já tem. Tá, por quê? Porque o Weingarten, ele percebeu que ele seria delatado pelo Ossef. O Ossef disse nos bastidores o seguinte, que ele vai acabar com a vida do Weingarten, que o Weingarten, depois dele peitar o Ossef algumas vezes, ele vai se arrepender pelo resto da vida dele. Quer dizer, uma ameaça grave ainda mais vindo de um cara como o Ossef, é uma ameaça grave. Então o Weingarten começou a tentar provar para a Polícia Federal o seguinte, eu sou inocente, eu não sabia de nada disso aí, viu? Só que a defesa do Weingarten é o que eu falo, é o burro brigando com o mais burro ainda. Eu não sei, é igual você assistir Chaves, aí o Chaves briga com o Kiko, imagina o intelecto dos dois. É um mais burro que o outro. O Weingarten, ele vai lá e fala para a Polícia Federal, tá vendo? Eu não sabia do caso aí desse Rolex que recompraram. Eu só sabia do outro estojo de joias. Esse eu sabia e ajudei. O Rolex não. Pô, mas você tá confessando, cara. Você tá confessando. Ah, nossa, eu não participei dos 2 crimes. Imagina uma quadrilha que mata 2 pessoas. Aí um dos assassinos diz, olha, não pode me prender, porque o fulano ali eu não matei, eu só matei o outro. Esse é o nível aí do Weingarten. Então, o áudio dele para a imprensa é para tentar provar que ele só sabia de um. Só que o áudio não diz nada com nada. É um áudio em que o Cid agradece ele por ele estar aí ajudando nessa guerra e que se não fosse você, Weingarten, a coisa estaria muito mais complicada. O Weingarten mandou aquilo para tentar mostrar aí para a família Bolsonaro que o Tenente Coronel Cid está do lado dele, que o Tenente Coronel Cid está do lado do Weingarten e não do Ossef. Não adianta nada, ele acabou confessando, ele é o advogado do Bolsonaro, acabou confessando o crime dele, o crime do Bolsonaro e o crime do Cid, com uma prova que a Polícia Federal já tinha. Esse é o nível do Weingarten. Só que aí começa a vazar coisas, e eu vou falar, os vazamentos que saíram na imprensa, não dá para saber se são da Polícia Federal ou se são do próprio Ossef. Então, não se sabe aí quem vazou. Mas o que começa a vazar é que o Ossef, no depoimento dele, ele dedicou aí quase todo o tempo, essas 3 horas de depoimento, para tentar falar que tudo isso foi ideia do Fábio Weingarten e que o Bolsonaro não sabia nada. É por isso que quando ele deu uma coletiva de imprensa que irritou os advogados do Bolsonaro, que começaram a chamá-lo de Océfalo, ele disse o seguinte, eu fui lá comprar o Rolex nos Estados Unidos, eu não fui lá para isso, eu fui lá por uma viagem de turismo e tudo mais, para passear, mas aí eu passando por lá comprei, mas não foi o Bolsonaro quem me mandou comprar, não me mandou comprar, nem ele, nem o ajudante do Bolsonaro, o Cid, não foram os dois. Aí ficou todo mundo, pô, se não foi o Bolsonaro e não foi o Cid, quem mandou o Ossef comprar o relógio? Ele estava passando ali na Pensilvânia, que não é um lugar assim muito visitado por turistas brasileiros, e foi na loja e comprou o Rolex por acaso.
Não. Segundo aí o que o Ossef disse para a Polícia Federal, o Ossef, comprou o relógio porque o outro advogado do Bolsonaro, Fábio Weingarten, pediu para ele. Então imagina você, a versão do Ossef, ele estava fazendo as coisas dele sem cometer crime algum, até que chega Fábio Weingarten, advogado de Jair Bolsonaro, e diz: "Oi, Ossef, eu sou advogado do Bolsonaro, tem um negócio aqui, você pode pegar", eu não sei dessa maneira que ele narra, né? "Você pode pegar esse Rolex aqui de volta?" Ele falou: "Vou lá fazer, já que você pediu, Weingarten, eu vou lá. Mas o Bolsonaro não pode ficar sabendo, hein? O Bolsonaro não pode ficar sabendo." Ah, ok. Mas olha, a pessoa que acredita num negócio desse realmente chegou no nível que nem os bolsominions mais acreditam, né? Você não vê mais bolsominion defendendo o Bolsonaro. Não tem mais. Eu não acho bolsominion defendendo o Bolsonaro. Não consigo achar. Tentei. Fala, nossa, Thiago, mas tem que sair da bolha. Olha, eu vou lá em Chernobyl. Em Chernobyl eles estão em outros papos, é crítica ao Lula, coisa do tipo, nada de defender o Bolsonaro. No máximo lamentação, porque a situação do Bolsonaro tá ruim, porque alguns chamam ele de frouxo, outros estão se lamentando que, olha, a gente sabia que isso ia acontecer, mas ninguém falando ele é inocente. Isso não tem. Olha, um ou outro, perseguição, mas um ou outro, a maioria não quer nem saber, 99% dos bolsominions não querem nem saber desse caso aí, não tem ninguém aí disposto a defender o Bolsonaro. Uma coisa que não aconteceu quando o Lula estava sendo perseguido. O Bolsonaro não está sendo perseguido e os apoiadores dele estão percebendo que não é perseguição. Que quando é perseguição, os apoiadores, o que tende a acontecer, o caso do Lula é um caso que todo mundo lembra, os apoiadores defendem, falam, isso é perseguição, a gente está vendo. Muitos acabam não vendo, o Lula perdeu muito apoio na época que a Lava Jato estava massacrando ele, a imprensa massacrando também, mas quem acompanhava ali o caso e via, falava, peraí, é perseguição. Muita gente acabou sendo manipulada. Tá, no caso do Bolsonaro, nem os apoiadores mais querem. E aí o que acontece? O Ossef falou essa versão aí para a Polícia Federal. Obviamente a Polícia Federal deve ter, os delegados devem estar lendo o depoimento do Ossef e dando risada, falando, nossa, quem diria aqui que aqui, ó, os documentos da Polícia Federal, com uns depoimentos aqui na Polícia Federal produziriam tamanho material humorístico, devem pensar aí os delegados da Polícia Federal. Mas, enfim, foi isso. O que o entorno do Bolsonaro tá com medo é o seguinte, essa briga vai respingar no Bolsonaro. O Ossef, quando disse que o Weingarten que pediu, não faz nem sentido, porque em março ele disse para a imprensa o seguinte, eu sou o único advogado do Bolsonaro. Então por que você atenderia o pedido do outro advogado do Bolsonaro, se você é o único? Ele, obviamente, não é o único. Quando ele falou isso em março, eu dei risada, porque ele não tinha nem procuração para ser advogado do Bolsonaro, enquanto outras pessoas tinham. Aí lembraram, nos últimos dias, que o Ossef também brigou com a Karina Cuffa. Karina Cuffa foi advogada do Flávio Bolsonaro, do próprio Jair Bolsonaro. Ela ganhou lá, ela ganhava 40 mil por mês do PSL, que era o partido do Bolsonaro. Isso foi um dos motivos ali que começou uma briga financeira do Bolsonaro com o pessoal do PSL, e ele acabou saindo do partido em 2019, 2020. Enfim, faz tempo. Mas essa advogada muito ligada ao Flávio e ao Bolsonaro, ela também brigou com o Ossef. Parece que o Ossef tem ciúme de qualquer pessoa que seja advogado ou advogada do Bolsonaro. Então ele afastou a Karina Cuffa do Bolsonaro. Inclusive o Ossef começou ali a tentar ajudar o Bolsonaro, ele quem escondeu o Queiroz, tudo mais, ele vai se metendo nos assuntos do Bolsonaro. Ele gosta de ser chamado de anjo, tudo mais. No caso do Weingarten, diz aí o Ossef que o Weingarten é quem vai acabar levando o Bolsonaro para a prisão. Eu vou falar, o que está acontecendo com o Weingarten, ou com o Ossef, ou com qualquer um que assuma o caso do Bolsonaro hoje, é o mesmo que se você pega aí, sei lá, Campeonato Brasileiro, quem é o último? O América Mineiro? Então qualquer treinador que assuma o América Mineiro hoje, tá um time aí na zona de rebaixamento, que tá praticamente indo para a segunda divisão, é o treinador que vai ser rebaixado com o time, a não ser que faça um milagre. No caso do futebol é muito mais fácil fazer um milagre, porque depende aí é um esporte, os jogadores aí podem acabar se superando e ganharem, o time não ser rebaixado, não tem nada contra a América Mineira, hein? Mas no jurídico aqui, quem quer que seja advogado do Bolsonaro é o advogado que vai levá-lo para a prisão, porque ele vai ser preso muito em breve, é isso que todo mundo fala. Você vê aí na imprensa, já está aí na boca dos comentaristas da imprensa, o Bolsonaro será preso em breve. Eu peço aí sua inscrição no canal, que aqui a gente não apenas mostra os crimes da quadrilha, mas também tem que falar as informações boas, viu? Falou!